Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar nos nossos corações. Que o louvor que começamos aqui, ele se estenda ao culto todo e que possamos receber de Deus aqui essa noite uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. Que venha trazer paz para nós. Eu quero falar com vocês hoje de um assunto muito importante, que é a presença de Jesus em nossa casa. Eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes para nós, é você ter Jesus dentro da sua casa. E quando você vai discorrendo, principalmente no Evangelho de São Lucas, você vai vendo o tanto que Jesus, ele gostava de visitar, né? Ele gostava de ir nas casas, ele gostava de ter comunhão. Isso acho que se estende a nós. Nós gostamos também de comunhão, nós gostamos de estar com os irmãos, nós gostamos de dividir com os irmãos a nossa alegria, nós gostamos também de compartilhar as nossas dificuldades. E quando a gente vê, principalmente no Evangelho de Lucas, Jesus entrando em algumas casas, e o que é mais importante disso tudo é que onde Jesus entra, as coisas jamais serão iguais. Na casa onde Jesus entra, qualquer problema que exista, desde que você o entregue para Jesus, o problema não vai existir mais. As situações são modificadas, mas antes eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Apocalipse 3:20, só para a gente falar de um assunto, começando sobre isso, para entender que muitas vezes nossas dificuldades vêm porque Jesus, que é tudo que nós precisamos, ele está fora da nossa casa. Ele está do lado de fora, pedindo para entrar, pedindo a gentileza de entrar, porque Jesus não invade as nossas casas, não invade os nossos corações. E Apocalipse 3:20 fala assim, todos encontraram? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que há em mim seja eliminado, mas que o Espírito Santo brilhe, Pai. Que não seja eu, mas seja a sua palavra, que não haja vaidade, que não haja orgulho, mas que o Senhor que ministre, Pai. Eu estou aqui como um vaso vazio de mim, esperando, Pai, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra traga aos meus irmãos, Pai, esperança, que ela traga paz, que ela traga perdão, que ela traga ressurreição, Pai. E acima de tudo, que entendamos que o lugar mais precioso que nós temos é o nosso coração e a nossa vida, e a Ti, Pai, nós entregamos. Senhor Jesus, faça habitação em nossa casa, faça habitação em nosso coração. O Senhor tem permissão para agir em nossa vida, Pai, para governar os nossos sentimentos e ações. O Senhor é dono de tudo, Pai, e a Ti devolvemos. Seja o Senhor das nossas vidas, Pai. É tudo o que mais desejamos, em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui a gente vê Jesus dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a gente começa avaliando que muitas vezes Jesus não está nada dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E Ele pede para entrar. Há algumas áreas da nossa vida que Jesus ainda não entrou. Há algumas áreas da nossa vida que Jesus ainda quer solucionar os nossos problemas, ainda quer corrigir, ainda quer nos exortar, ainda quer ensinar o seu amor. E quando a gente lê isso, eis que estou à porta e bato, a gente entende que nada na nossa vida Jesus vai fazer de maneira abrupta. Jesus é um cavalheiro, ele chega, bate e pergunta: eu posso entrar? Eu posso fazer parte da sua vida? Eu posso fazer parte dos seus sonhos? Eu posso fazer parte da sua realidade? Eu posso dividir com você o pão? Eu posso entrar e sentar na sua mesa? E essas pequenas ações no dia a dia vão fazendo com que Jesus se aproxime de nós e vai mudando a nossa casa.
Nós não vamos ler aqui não, mas no livro o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 10 ou 11, me parece, Jesus faz o seu primeiro milagre. Ele chega num casamento, como ele era convidado, ele chega no casamento e o vinho acaba. E a sua mãe chega e fala, o vinho acabou. E ele pede para os serviçais arrumar as vasilhas de água e transforma no melhor vinho do casamento. E o vinho na vida nos fala de alegria. O vinho na vida nos fala de você ter comunhão com os irmãos. E muitas vezes dentro da nossa casa não tem a alegria que hoje ela é a habitação pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus chega e transforma a água em vinho. E quer transformar a sua vida, muitas vezes a tristeza que você tem, a angústia que você tem, a agonia que você tem em alegria. Então receba essa alegria na sua vida em nome de Jesus. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Não é uma alegria que o mundo dá, não é uma alegria passageira, não. A alegria com Jesus é mesmo quando as situações não estão legais. Nós sabemos que Ele continua no controle. Nós sabemos que Ele continua coordenando as nossas ações. Então, independente do que você esteja passando, convide a alegria do Espírito Santo de Deus para a sua casa essa noite. Não volte para sua casa sem a restauração com o Espírito Santo de Deus. Não volte para sua casa sem a alegria do Espírito Santo. Que a sua casa seja um lugar de alegria vinda da parte de Deus. É isso que eu desejo no seu coração, no meu coração, para que a sua casa realmente seja um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de comunhão. A alegria é muito importante para nós. Sermos alegres, felizes, mesmo quando as coisas não estão legais, é uma característica do cristão. Então receba isso no seu coração, a alegria de Deus, não a alegria do mundo, mas a alegria que provém do Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês agora vamos acompanhar um pouquinho do Evangelho de São Lucas. E eu vou discorrer alguns trechos e algumas casas onde Jesus chegou, e onde Jesus chegou, o que Ele fez nessas casas. E pode ser que essa noite, em alguma área que eu vou dizer aqui, você esteja precisando disso. Então, em nome de Jesus, que essa palavra seja para você, que ela seja para mim, porque Jesus essa noite vai entrar em todas as áreas da nossa casa, em todas as áreas. Esse é o nosso desejo e essa é a palavra de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Jesus chega na casa de Simão e sua sogra estava doente. E na casa que Jesus chega, a cura chega junto. Receba a cura na sua casa, em qualquer área, seja material, seja espiritual, seja conjugal. Receba a cura de Jesus, porque onde Jesus chega, todas as enfermidades saem. E ele fala, a sogra de Pedro estava doente, ela estava com febre. E quando Jesus chega, ele não pergunta, o que você tem não. Jesus cura, Jesus restaura. E aqui fala que ela foi curada instantaneamente e depois o servia. Eu não sei se tem alguma área na sua vida que está te incomodando. Eu não sei se tem alguma área na sua vida que você precisa ser tratado, que você precisa de tratamento, que você precisa de cura, mas essa noite, em nome de Jesus, esse Jesus que eu estou pregando aqui, caminha no meio da igreja agora. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque Apocalipse fala que Ele caminha no meio da igreja, e essa é uma igreja dele. Nós estamos aqui cultuando o Senhor Jesus, não há outra coisa. Então, a igreja é dele e Ele tem autoridade para agir aqui dentro. Ele é o dono da igreja, não somos nós. A igreja é dele, é para a glória dele, é para a honra dele. Então, meus irmãos, receba essa cura em nome de Jesus. E pode ser qualquer coisa, de uma enfermidade muito ruim até uma unha encravada, porque dói, né? Às vezes a gente não tem coragem de pedir as pequenas curas para Jesus. Gente, Jesus é nosso Pai. O que você pede para um pai que Ele não vai te dar?
de uma balinha no supermercado a um sonho gigante. O que que nós não fazemos para os nossos filhos aqui na terra? Imagina Deus, que é o seu Pai, sabe Jesus? Ele morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Receba isso no seu coração, sinta a presença dele na sua vida, deixe ele governar os seus sentimentos. Lucas, continuando no capítulo 5 agora, no versículo 17, nós vamos discorrer para vocês entenderem que as casas que Jesus entra jamais serão as mesmas. E aqui diz assim, capítulo 5, versículo 17 até o 24, eu vou ler. E aconteceu que em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão todos perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha só, Jesus conhecendo os seus pensamentos, os nossos pensamentos, Ele conhece. Então muitas vezes nós não falamos, mas Ele sabe o que você está pensando. Que a gente seja, com os nossos pensamentos cada vez mais parecidos com Jesus. Que os nossos pensamentos sejam cada vez mais parecidos com Ele. Respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Porque Jesus sabe o que nós precisamos. Jesus sabe o que nós queremos, mas Ele quer ouvir de nós. Ele sabe tudo que nós passamos. Qual é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse homem perdeu anos de vida, e aqui Jesus restaura a sua vida. Receba a restauração de Jesus essa noite na sua vida. Se você perdeu alguma coisa, se os seus anos foram consumidos, se a sua vida financeira foi consumida, se o seu casamento foi consumido, independente da área que você perdeu, essa noite Jesus está dizendo: eu posso restaurar tudo. Ele fala: levanta, toma o teu leite e anda, vai para a tua casa, a sua vida continua, acabou o tempo. Acabou o tempo do sofrimento. E eu não sei qual é a maca, qual é leito que você tem, qual é a bengala que você carrega, não importa. Eu não sei onde você tem se apoiado como esse homem, mas essa noite, em nome de Jesus, meus irmãos, receba a restauração de Jesus em tudo o que você perdeu. Tudo. Os anos que foram consumidos essa noite, toma posse daquilo que o Senhor está te dando. Não importa que você perdeu: mas eu perdi tudo. Não importa, o nosso Deus tem poder, com uma só palavra Ele muda a sorte. Ei, Lázaro, sai para fora. Ele não mudou, meus irmãos. Ele pode restaurar. O homem estava numa maca, e os seus amigos foram... Eu acho esses amigos aqui fantásticos. Chegaram na porta, a multidão era grande, e muitas vezes nós, na primeira dificuldade, desistimos. Chegou, eu não vou entrar na igreja não, a igreja está cheia. Eu não vou entrar em tal lugar porque está cheio. E eles falam: não, vamos arrumar outra oportunidade. Nós não podemos perder a chance de mostrar para Jesus o que nós precisamos. E talvez Ele esteja dizendo para você essa noite: não perca a chance de se aproximar dEle. Por mais difíceis que estejam. Ele falou: não, nós não podemos desistir. Pode ser a última vez que nós o veremos. E eles falaram: vamos subir no telhado. E eles subiram e ouviram a voz de Jesus. Falaram: vamos descer aqui. Eles tiraram as telhas, os 4, com certeza, na maca, uma corda de cada lado, e desceram ele lá. Porque quando você precisa de Jesus, você não pode desistir com as dificuldades do mundo.
Não pode, meus irmãos. Não pode. Às vezes nós temos dificuldade para orar, mas não desista. Não desista, nós temos dificuldade para ler a Bíblia. Não desista. Essa noite Jesus está falando para você, olha, por mais difíceis que sejam as situações que vocês estejam vivendo, por mais grandes ou por maiores que sejam as suas perdas, essa noite, com uma só palavra, Jesus pode mudar tudo. E eu creio nisso em nome de Jesus. Capítulo 5, continuando, versículo 29 até o 32. Vou ler do 27 para vocês entenderem o contexto. Até o 32. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado-se na recebedoria ou na coletoria, e disse, segue-me. Eu acho isso tão bonito. Jesus chega para Mateus, como se Mateus fosse um cara, né? E você já observou que Jesus não chama ninguém à toa ou preguiçoso? Estava todo mundo trabalhando, um era pescador, 3 eram pescadores. Mateus era tipo o ministro da economia, mais ou menos assim, ele Zaqueu. Assim, ô companheiro, segue-me. Talvez Jesus esteja falando para você essa noite, você tem deixado muita coisa, segue-me. Segue-me a partir de hoje. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Cara, Jesus devia ter um poder de convencimento, ou a presença dele deve nos convencer. E ele chega, segue-me, e ele falou, deixando tudo, largou. E era muita coisa. E fez Levi, esse Levi aqui é Mateus, tá, meus irmãos? E fez Levi um grande banquete, onde? Em sua casa. Jesus na casa de um publicano. Jesus na casa, nessa época, que era considerado os grandes ladrões da economia. E Levi fez um banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus traz perdão para nós, meus irmãos. Eu sei que essa área de perdão para nós é uma área muito difícil às vezes, porque as pessoas nos magoam, as pessoas nos ferem, as pessoas nos abandonam nos momentos de dificuldades, ou nos abandonam também quando nos veem às vezes sobressair em alguma área. Há 2 tipos, quando você está muito bem ou quando você está muito mal, e as pessoas nos abandonam. E aqui fala de perdão. Jesus veio para perdoar as pessoas. Acho que no Evangelho de Mateus, eles perguntam, quantas vezes, Senhor? Ele, 7? Ele não, 70 vezes 7. E tem gente que conta 490. E não é, gente, aquilo lá quer dizer que é infinito. Quantas vezes a pessoa falhar, você vai ter que perdoar. E esse é um padrão elevado demais, mas é o padrão de Cristo. Então Jesus veio para trazer perdão. E eu sei que às vezes, na nossa caminhada, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos amigos, às vezes, as pessoas vão causando em nós feridas e nós as abandonamos. Então, essa noite que Jesus traga perdão no seu coração. E acima de tudo, meus irmãos, que você se sinta perdoado por tudo aquilo que você já cometeu. Porque o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não sei se tem alguma coisa na sua vida que você ainda precisa confessar para Deus, ou que você precisa confessar de novo, de novo, de novo, de novo, falando, Senhor, estou aqui de novo, sabe aquele problema que eu tenho? Estou aqui de novo. Não sinta vergonha. Peça para o Espírito Santo te encher de tal forma que os seus erros não sejam reincidentes. Mas qualquer área que você precise, Jesus está pronto para te perdoar. Receba esse perdão. E acima de tudo, se há alguma coisa que vocês precisam perdoar, que vocês perdoem. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, perdoar é sempre você permitir que a pessoa nasça de novo na sua vida, nasça de novo no seu coração. É você começar de novo a regar um jardim, é você plantar de novo uma semente e vê-la germinar e cuidar dela. Isso é perdão.
É você cuidar daquilo que muitas vezes, das plantas do jardim que tem espinhos e te ferem. Muitas vezes as pessoas nos ferem sem intenção também. Então, intencionalmente ou não, se as nossas feridas existem, essa noite que você exercite o perdão de Deus na sua vida e, acima de tudo, que você se sinta perdoado. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E realmente o que confessa e deixa alcança misericórdia. Lucas capítulo 8. Versículo 41. Lucas capítulo 8, versículo 41. Todos acharam? 8, 41. Diz assim: eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Um homem super importante da sinagoga falou: Senhor, vai na minha casa. Entra na minha casa, vamos lá. Porque tinha uma única filha de quase 12 anos que estava à morte. No versículo 51, e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e a João e o pai da menina. E todos choravam e pranteavam, e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou a que ninguém dissesse o que havia sucedido. Aqui Jesus traz vida para a nossa vida. A filha única de um homem estava morta. Ela estava morta. E na nossa caminhada cristã, algumas coisas vão matando a nossa fé. Algumas coisas vão matando a nossa esperança. Algumas coisas vão matando a nossa vontade de seguir Jesus. E muitas vezes nós perdemos pessoas, nós perdemos amigos, nós perdemos parentes. E aqui nós vemos que Jesus foi chamado para a casa de Jairo e falou assim: minha filha única está doente. Mas ele entendeu que por maior que fosse a enfermidade dela, Jesus podia curá-la. Ou na pior das hipóteses, Jesus podia ressuscitá-la. E Jesus chega. E Jesus tira todo mundo, porque muitas vezes a incredulidade nos impede de receber o melhor de Deus. E conhecendo o coração dos discípulos, ele deixou Pedro, Tiago, João e Jairo junto. E falou: levanta-te. E a menina estava morta. E muitas vezes, nas lutas diárias, nas nossas conquistas, nas nossas passagens, nas nossas atitudes, nós vamos deixando algumas coisas morrerem na nossa vida. Às vezes morre um sonho, às vezes morre a área espiritual, às vezes morre o desejo de seguir Jesus, às vezes morre alguém que é importante para nós e isso nos afasta de Jesus, quando deveria ser o contrário. Mas independente da área que você esteja com alguma coisa morta, a esperança, a fé, que essa noite Jesus possa trazer vida para você. Que essa noite Jesus possa restaurar aquilo que você tem perdido. Que a vida, o sopro de Deus volte e te anime. Que você tenha a ansiedade ou a ânsia de caminhar com Jesus. O desejo de caminhar com Jesus. Porque por mais que você tenha áreas da sua vida que estão mortas, Jesus é capaz de ressuscitar. Independente da área que você esteja, que você tenha algum problema, Jesus pode chegar e transformar agora, instantaneamente. Jesus tem duas maneiras de fazer as coisas. Ou ele faz instantaneamente, ou ele faz por processos. Então, qualquer uma das formas que Jesus for agir com você, não fique triste, ele está agindo. Às vezes instantaneamente, às vezes pelos processos, às vezes pelas situações. Aqui foi instantâneo, como foi com Lázaro. Ele chegou, Lázaro morto, e falou: sai para fora. Pode ser que ele esteja te chamando essa noite para sair para fora, para começar de novo. Pode ser que ele esteja te dando uma chance de você
ressuscitar a sua vida e os seus sonhos. Pode ser que essa noite seja a noite que você faz uma nova aliança com o Senhor Jesus. Pode ser que essa noite seja a primeira noite dos melhores dias da sua vida. Lucas capítulo 10, por favor, versículo 38. João capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Você já pensou o que é você sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra? Ele que é a própria palavra falando com você. Ele que é a própria presença e essência de Deus falando com você. Então, onde Jesus chega, na casa que Jesus chega, Ele leva a palavra, e a palavra cura. A palavra transforma, a palavra ensina, e eu acho isso lindo. E aí ele fala: Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe de servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque a palavra que você ouve dia após dia, a palavra que você lê dia após dia, ela não vai ser tirada de você. Então, a casa que Jesus entra, Ele leva a sua palavra, e a sua palavra transforma a sua história. E Jesus, isso aqui deve ter sido um dos momentos mais lindos. Marta sentada aos pés, ouvindo. E muitas vezes nós estamos desatentos com o que Jesus fala conosco. Ele está falando e nós estamos preocupados com outras coisas. E eu queria desafiar vocês essa noite a passar um tempo maior com Jesus, a parar para ouvir um pouquinho Jesus, a não se afadigar tanto, não se preocupar tanto, a ouvir Jesus falar com você, porque a palavra dele está aqui. Ouça, leia. Aqui ele falou assim: porque isso não lhe será tirado. Então, tudo que vocês ouvem, tudo que vocês leem sobre Jesus não vai ser tirado de vocês. Receba isso, receba a palavra de Deus na sua vida, receba a presença de Deus na sua vida. Nada poderá tirar isso de você, nada poderá tirar isso de você. O que você ouve, o que você lê, isso vai te ajudar a vida toda, porque onde Jesus chega com a sua palavra, ela traz transformação. Penúltimo texto, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Mais uma casa onde Jesus chega. Que essa casa seja como a sua. Que ela esteja de portas abertas para Jesus. Que a sua casa e o seu coração estejam abertos para Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Já pensou? Zaqueu, quero dormir na sua casa. Eu quero fazer morada na sua casa. Eu quero dividir com você a minha vida. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo
todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como se todas as casas que Jesus entra não são casas de pecadores, porque ele veio para nós mesmos, os pecadores. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Que a sua casa seja uma casa onde a salvação de Jesus chegou. Receba a salvação de Jesus. Receba a presença dele. Fala assim: eu quero ir dormir na sua casa. Você já pensou? Você está andando, você ouve falar de Jesus, das suas maravilhas, do que ele havia feito, e você não desiste porque ele não era tão grande como eu, e fala: não, eu preciso arrumar um jeito. E ele sobe num sicômoro, numa figueira brava, e Jesus olha para cima e o vê, e fala: aí, desce daí, eu vou pousar na sua casa. E aqueles que são religiosos falam: mas Jesus vai dormir na casa de um pecador? E muitas vezes essa indignação também é conosco, quando a gente vê pessoas ruins aos nossos olhos se convertendo. Que a nossa ótica também seja mudada, porque Jesus veio para os doentes mesmo. Às vezes enfermos, com enfermidades diferentes das nossas, mas continuam sendo enfermos. Então não julgue o outro que recebeu a salvação, porque a enfermidade dele é diferente da sua. Jesus veio para salvar a todos. Que essa salvação entre na sua casa, hoje não saia, porque onde Jesus chega, a presença dele transforma tudo. Receba isso na sua vida, receba a salvação de Jesus, receba a presença dele, independente do que você ouviu aqui hoje, que jamais você se esqueça que aquela cruz era para nós. E você nunca se esqueça de que o sacrifício da cruz foi para que nós estivéssemos no céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é para nós. Receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua casa, receba Jesus nas suas ações. Que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Que você seja um pequeno Cristo aqui na terra. Que as pessoas, ao olharem para você, vejam a presença de Deus. Que você seja realmente a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, Ele estava pensando em você. No seu DNA, na sua vida. Porque na casa que Jesus chega, nada continua como era. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. E que você tenha fé. Que inclusive é o próprio Jesus que nos dá. Os próprios discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, se falta fé para você essa noite, que você receba dele também. Porque até a fé que nós precisamos vem do Senhor. Que Ele possa ter falado ao seu coração. E que você tenha certeza de que Ele habita em você. Se você puder ficar de pé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por fazer morada em nossos corações, Pai. Nós abrimos as portas, nós pedimos que o Senhor entre, nós pedimos que o Senhor governe, nós pedimos que o Senhor reine. Tudo é teu, Pai. Nós te devolvemos as nossas agendas para que o Senhor coordene, nós devolvemos as nossas ações para que o Senhor administre, e nós pedimos, Pai, que sejamos mais parecidos com o Senhor, que o seu evangelho seja vivido por nós, Pai, que a sua palavra seja vivida por nós. Nós pedimos perdão porque tantas vezes, Pai, nós desistimos, as dificuldades vêm e nós não prosseguimos, Pai. Perdoa-nos pela nossa falta de fé, perdoa-nos por ter desistido tantas vezes, Pai, perdoa-nos por ter falhado. O seu amor invade o nosso coração e essa noite nós te pedimos, Pai, governe sobre nós, Senhor. Nos ajude a ser parecidos com o Senhor. Nós te entregamos tudo, Pai. Nossos pensamentos, nossas ações, a nossa vida, Pai, pois somos teus. Obrigado por tudo, Pai.
Em nome de Jesus.